Saudações a todos, eu sou o Leandro Cruz e vim aqui fazer um vídeo rebatendo alguns argumentos que o Felca utilizou no vídeo dele a respeito da Lei Felca. Né? Queria analisar até que ponto ele está sendo honesto e dizendo a verdade, e que pontos não. Lembrando aqui que a Mona Lisa é uma pessoa super inteligente, tá? Não é um brasileiro de QI 83 que a gente está falando. A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras. Não irei poupar palavras. E eu vou dizer nesse vídeo tudo o que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação. Então, aqui nesse ponto ele está dizendo que a lei não te obriga a fazer o reconhecimento facial, mas sim mecanismos confiáveis. Mas ele não fala aqui o que são esses mecanismos confiáveis, onde vivem, do que se alimentam. Nem quem define o que são esses mecanismos confiáveis, né? O pior, ou seja, isso pode piorar. Ele diz ali o reconhecimento facial, só que e se for determinado que o mecanismo confiável ideal seja a biometria? Piorou. Então vamos lá, né? De verificação de idade. Ou seja, imagine que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Aqui ele tá fazendo um apelo muito grande, tá dizendo da sua filha hipotética, né? A gente nem sabe se você tem uma filha. E tá dizendo aqui a pior situação dela entrar num pior site, né? Tá dizendo que a lei vai teoricamente impedir isso. Então, nesse ponto aqui ele está sendo totalmente apelativo, né? Dizendo sobre a sua hipotética filha, né? Pegando um contexto, piorando ele ali da pior maneira para justificar essa atrocidade que é essa lei. Vamos lá, né? Agora vai falar a respeito Outra coisa, do LoL. você não vai mais poder jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as Aqui ele crianças. tá sendo totalmente desonesto. Ele tá falando que a Riot tirou o LoL porque ela quis. Então, nesse momento, a Mona Lisa tá dizendo que não foi proibido os menores de idade jogarem LoL, e sim deles terem acesso a jogos que tem loot box. Ou seja, isso é pior ainda. Ele tá. Que argumento é esse que ele tá utilizando? Tá falando, não, no problema, a justiça não tá determinando que você não pode jogar LoL. Tá determinando que você não pode jogar nenhum jogo que tenha loot box. Ou seja, isso é pior ainda. E vou agora falar aqui do que é o loot box. Loot box nada mais é do que uma caixa de recompensa, e cada jogo tem a sua. Cada jogo tem o seu sistema de loot box diferente para determinar como que vai ser feito os ganhos e o que a pessoa vai ganhar. A grande maioria é de graça, você paga para ter mais e ter mais chances de ganhar. Isso, como eu disse, é variado de jogo para jogo. Não posso falar de como funciona, porque cada jogo tem um sistema diferente. Mas geralmente você vai conseguir de graça, você não precisa gastar dinheiro para conseguir loot box. Você pode utilizar, mas não é obrigado. E o que você vai ganhar nesses loot boxes? Que são essas caixas de recompensa. Você vai ganhar itens cosméticos para o seu personagem. Ou seja, você vai ganhar skins. Você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar um jogo novo. Geralmente você não vai ganhar uma arma, você não vai ganhar um item do jogo que te favorece. Às vezes você vai ganhar o seu personagem lá tem um bonequinho preto. Você ganhou a partida em primeiro, você vai ganhar uma loot box e lá vai ser sorteado qual item você vai ganhar, e agora você pode trocar a roupa do seu bonequinho do chapeuzinho preto para azul. Isso que é a loot box, né? Ou seja, você falar que uma pessoa menor de idade não vai ter acesso ao LoL, ainda era uma coisa. Agora, você dizer que os menores de idade não podem ter acesso a nenhum jogo que tenha caixas de recompensa, ele está dizendo que a lei é pior do que a gente imagina.
das crianças. Os que são loot box? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos. Então, aqui de novo ele tá exagerando. Ele tá colocando o loot box semelhante a um cassino, né? É uma roleta ali. Você pode ganhar alguma coisa boa que você queira ou não, mas você vai ganhar alguma coisa. No cassino você coloca seu dinheiro lá e não ganha nada. Vai colocando seu dinheiro e não ganha nada. No loot box, é uma recompensa de você ter feito algum evento do jogo e você vai ganhar entre vários itens lá. Ou seja, você vai sair ganhando alguma coisa. Então é uma comparação no mínimo injusta. Ou desonesta, né, da parte dele, que ele não é besta. E de novo, né, exagerando, apelando e dizendo que a criança pede pro pai dar o dinheiro lá para ele comprar o negócio do joguinho e você tá apresentando o tigrinho pra criança lá, né? Um jogo que é de graça, você dá 10, 15 reais pro seu filho lá, pro seu filho comprar uma roupinha no jogo, você vê o nível argumentativo. O tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe de onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho, com um adulto desconhecido, dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Olha que loucura que ele tá falando. Olha como esse discurso dele é totalmente apelativo. Ele não tá mais argumentando, ele tá partindo pro emocional das pessoas. Tá falando da sua família, do seu familiar, do seu filho, jogando ali, e de novo, no pior cenário possível, com a pessoa já que foi lá, conduziu pro WhatsApp a conversa com fins que eu não vou nem citar aqui. Ou seja, totalmente apelativo. A sua filha é isso, aquilo. Então, não tem o que eu rebater aqui. Isso é totalmente desonesto, né? Porque não há argumentos aqui. Ele tá só sendo desonesto nessa parte. A questão do Roblox, de ter o chat aberto entre várias idades, vai de cada jogo. Você não é obrigado a interagir. Você não é obrigado a deixar o chat ligado. Vai de cada jogo. Se você acha que esse jogo não é adequado pro seu filho, você não deixa ele jogar. Fim. Né? Mas aqui ele tá passando a responsabilidade pro Estado, pra lei. Ele tá se isentando da culpa e dizendo que tudo isso é certo. Que tudo que tá acontecendo é correto. Esse cara é patético. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? E o pior, se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. Que absurdo que esse cara tá falando. Se alguém for contra uma medida, uma pessoa for contra uma lei injusta, né? Se uma pessoa for contra uma lei injusta, essa pessoa tá errada. Tem que desconfiar dessa pessoa. Que absurdo, cara. A gente tem que desconfiar do Felca. Eu digo o contrário. Se você vê alguém a favor dessa lei, desconfie. Eu desconfio do Felca. Que absurdo. Esse cara tá no mundo da lua. Vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente. As ferramentas de controle parental já existem. Já existem ferramentas de controle parental, aplicativos que você baixa no seu celular e você tem acesso ao celular do seu filho. A própria PlayStation tem isso. Várias outras plataformas têm maneiras de você controlar e ver o que o seu filho tá acessando. Se você acha aquele conteúdo é inapropriado para o seu filho, você não deixa ele acessar. Ponto final. Ele, de novo, né? Ele tá aí justificando o Estado amarrar as pessoas, cessar a liberdade das pessoas. Em troca do quê, né? Esse é o que eu queria perguntar pro Felca. Em troca do que ele ganha? O que ele ganha com isso? O que ele ganha defendendo esse tipo de coisa, cara? Que absurdo. Identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado.
a opinião dele. Eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando trancado no quarto. Vamos lá, vamos responder isso, falar isso de maneira sincera. Quem que você acha que é responsável por educar a criança? Os pais ou o Estado? Se você quer saber com quem o seu filho está falando dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro no celular que você comprou para ele, e você acha que a responsabilidade de cuidar da criança quando ela está com o celular na mão é do Estado. É isso que eu não entendo. Porque se já é obrigação do Estado cuidar do que as crianças estão ou não vendo, logo logo vai ser obrigação do Estado alimentar também as crianças. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Sobre a última mentira. Unidos... Isso é irrelevante. Se ele foi ou não para os Estados Unidos não, é irrelevante, né? Mas eu vi muito mais mentiras da parte dele, né? Por querer tratar todo toda essa aberração jurídica como algo correto e positivo para o indivíduo, para o cidadão, ou para a liberdade e para a segurança das pessoas. Principalmente das crianças, que vão ser as principais prejudicadas por terem dificuldade para acessar os jogos e as coisas no quais eram afins. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui para te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter que ser... Como assim você fica feliz? Isso que eu não entendo. Como assim você fica verdadeiramente feliz? Isso aí é uma facada na liberdade. Isso é uma facada na liberdade individual do cidadão e ele fica feliz. Então fica muito claro de que lado ele tá. Se ele tá feliz com essa situação, a gente já sabe de que lado esse cara tá. Conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai... Isso ele tá falando, ou seja, ele tá sendo totalmente contra todo o discurso que ele tava dizendo. Tudo que ele estava dizendo durante esse pronunciamento dele era que tudo bem, de que essa lei estava boa, de que os mecanismos confiáveis vão ajudar a gente aí, tá tudo bem, não é isso. E agora ele tá dizendo que quando o político bota a mão, vira sangue. Eu não tô entendendo, ele tá de que lado? Tá do lado bom, tá do lado ruim? A lei vai fazer bem, vai fazer mal? Ou seja, desonestidade, né? Ele não tem coerência no discurso dele. De novo, e não é uma pessoa burra, não é uma pessoa que carece de informação, que carece de inteligência, de QI, de intelecto, não. É a pintura. Aplicar a lei não sou eu, nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? No mais, Você confia? Na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Como assim? Como assim? Ele acabou de dizer que a lei vai ser aplicada por políticos que têm as mãos sujas de sangue e mesmo assim isso vai ser beneficente para as crianças? Não, isso não faz nem sentido. Ele não acredita nem no próprio discurso dele, cara. Isso não faz sentido logicamente. Uma hora ele vai para um lado, outra hora ele vai para o outro. Uma hora a lei é má, outra hora a lei é ruim. E outra hora a lei é mais ou menos. E vai deixar bônus. Ou seja, ele só quis se isentar. Ou seja, o resumo desse vídeo é que ele só quis se isentar. Ele quis se tirar o corpo dele da reta. Se a lei for boa e der um bom resultado, legal, eu tive junto com a lei, mas a lei for ruim, não, é culpa dos políticos que têm as mãos sujas de sangue. Aí fica legal. Decepção. Agora, na prática, quem vai dizer só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe. Ele encerra o vídeo dele aqui e termina de maneira nojenta dizendo que só o tempo vai dizer se isso é bom ou ruim. Pô, mas aí não, né? A gente não tem dois neurônios que não se comunicam, pelo amor de Deus. Você não precisa ter mais que um conhecimento básico em lógica para entender que isso é péssimo, para dizer que isso aqui é horrível.
O Felca termina o vídeo dele dessa maneira nojenta, dizendo que só o tempo vai poder dizer, porque ele tá novamente querendo se isentar de qualquer culpa, porque qualquer pessoa que tem o QI de um chimpanzé consegue dizer que isso aí é péssimo para a liberdade individual de cada pessoa. Consegue dizer que isso aí vai trazer muito prejuízo. Qualquer pessoa que tem o intelecto de um orangotango consegue dizer que isso aí é péssimo para a sociedade, é péssimo para as crianças, é péssimo para todo mundo. Você acha que o Felca não sabe disso? Claro que ele sabe.